Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e te convido para mais um papo reto sobre assuntos da enfermagem. Você já ouviu falar sobre os certos da administração de medicamentos pela equipe de enfermagem? Aliás, são 5, 7, 9 ou 11 certos da administração de medicamentos pela enfermagem. No vídeo de hoje, vamos debater um tema extremamente importante para toda a sociedade e principalmente para os profissionais de enfermagem: a segurança do paciente no que diz respeito à administração segura de medicamentos. Dados obtidos através de estudo de artigos e outras bases revelam que nos Estados Unidos são registradas aproximadamente cerca de 7 mil mortes por ano associadas aos erros de administração de medicamentos em pacientes internados. Infelizmente, no Brasil, ainda não temos dados estatísticos disponíveis sobre as mortes associadas aos erros de administração de medicamentos, embora situações como estas sempre sejam noticiadas pela imprensa. O assunto agora são os erros grosseiros cometidos por profissionais de enfermagem. A estagiária que injetou café com leite na veia de uma paciente admite que não tinha preparo. O erro dela custou a vida de uma senhora de 80 anos. Pedro Henrique foi vítima de um grave erro de enfermagem e o próprio prontuário médico confirma isso. Segundo o documento, o bebê teve uma lesão ocular causada por um agente químico, o nitrato de prata. A criança ficou internada durante 17 dias. A segurança do paciente é um dos 6 atributos da qualidade do cuidado e tem adquirido em todo o mundo grande importância para os pacientes, famílias, gestores, profissionais de saúde, com a finalidade de oferecer uma assistência segura aos pacientes. Os incidentes associados aos cuidados de saúde, em particular aqueles que causam dano aos pacientes, representam uma elevada taxa de morbidade e mortalidade nos sistemas de saúde pelo mundo afora. Diante deste fato, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, demonstrando preocupação com a situação, criou a Aliança Mundial pela Segurança do Paciente, ou a World Alliance for Patient Safety, que tem como objetivo organizar os conceitos e as definições sobre a segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos associados à administração de medicamentos. No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, através da portaria número 529, de 1º de abril de 2013, e através da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, número 36, de 25 de julho de 2013, instituiu as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. Os medicamentos são utilizados para tratar e prevenir doenças, manejar sinais vitais, auxiliar no diagnóstico e para o alívio da dor e do sofrimento das pessoas. Na realidade brasileira, a atividade de administrar medicamentos é exercida por auxiliares e técnicos em enfermagem, sob orientação técnica e supervisão profissional do enfermeiro, aos quais cabem a responsabilidade legal, segundo o artigo 15 da Lei Federal 7498, que dispõe sobre a regulamentação da atividade de enfermagem e da outras providências. A equipe de enfermagem possui um papel extremamente importante e essencial no preparo e administração dos medicamentos, assim como na monitorização da resposta orgânica desejada e na ocorrência de efeitos adversos. A ocorrência de erros associados ao uso terapêutico de medicamentos pode ser classificado em erro de prescrição, dispensação, administração, entre outros. Mas sobre este tema falaremos com mais profundidade em outro vídeo. A proposta deste vídeo é apresentar e discutir os itens de verificação para a administração segura de medicamentos, segundo o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do Ministério da Saúde, também conhecidos como os certos da equipe de enfermagem. Ao longo dos anos, as equipes de enfermagem vêm seguindo os 5 certos na administração de medicamentos e, mais recentemente, foram introduzidos novos itens, configurando em 11 certos da administração de medicamentos pela enfermagem. Então agora são 11 certos. Desta forma, os 11 certos da administração de medicamentos pela equipe de enfermagem são os seguintes: 1. Paciente certo. 2. Medicamento certo. 3. Dose certa. 4. Via certa. 5. Hora certa. 6. Anotação ou registro certo. 7. Orientação certa ao paciente. 8.
direito do paciente em recusar a medicação. 9. Compatibilidade medicamentosa. 7. 10. Forma ou apresentação farmacêutica certa. E 11. Resposta terapêutica certa. É importante que você memorize, que você absorva esse conhecimento e implemente na prática. Agora são 11 certos da enfermagem. Vamos agora detalhar cada um destes itens para que você esclareça qualquer dúvida e possa oferecer uma assistência segura ao paciente no momento da administração dos medicamentos. 1. Paciente certo. No momento da administração do medicamento, deve-se perguntar ao paciente o seu nome completo e utilizar, no mínimo, 2 descritores de identificação para confirmação, que podem ser o nome registrado na prescrição de medicamentos, o nome registrado na pulseira de identificação do paciente, o nome registrado na identificação da cabeceira do leito e o nome registrado no prontuário do paciente. Mas, Marcelo, e se o paciente apresentar desorientação sensorial e espacial, queda do nível de consciência, sedação ou coma? Como devo proceder? Nesta situação, onde o paciente não tem condições cognitivas para responder, a equipe de enfermagem deve comparar o nome do paciente descrito na prescrição com o nome registrado na pulseira de identificação, devendo ainda associar mais descritores de identificação diferentes. Outra proposta para evitar erros relacionados ao paciente é não colocar pacientes com o mesmo nome na mesma enfermaria ou quarto, e também evitar que o mesmo profissional fique responsável pelos cuidados de 2 pacientes com o mesmo nome. 2. Medicamento certo. Os métodos empregados para se certificar que a medicação que será administrada é a medicação certa são os seguintes. Primeiro, conferir a prescrição antes de administrar o medicamento, de preferência realizando duplo cheque com outro profissional de enfermagem. 2. Conhecer as alergias do paciente, identificá-lo com a pulseira vermelha, aviso no prontuário e na prescrição e informar toda a equipe. Registrar todo e qualquer efeito adverso relacionado ao medicamento e implementar imediatamente o protocolo operacional padrão de emergência da instituição. 3. Dose certa. Quantidades reduzidas ou excessivas de um medicamento podem ocasionar danos ao organismo, como a criação de resistência microbiológica, intoxicação, ausência de resposta terapêutica e até mesmo a morte do paciente. Portanto, a administração exata da dose recomendada pelo médico prescritor deve ser seguida e, em caso de dúvidas, é imperativo que você, profissional, busque esclarecimentos com o enfermeiro líder da equipe, farmacêutico de plantão ou com o próprio médico prescritor. Outro item importante é quanto à velocidade de gotejamento em gravidade, programação e funcionamento das bombas de infusão volumétrica. 4. Via de administração certa. Os métodos empregados para se certificar que a via de administração do medicamento é a correta são os seguintes: identificar a via de administração prescrita pelo médico, verificar se a via de administração prescrita é tecnicamente recomendada para a administração de determinado medicamento. Em caso de dúvidas, é imperativo que você busque esclarecimentos com o enfermeiro, farmacêutico ou com o médico prescritor. 5. Horário certo. Preparar e administrar o medicamento no horário certo, atendendo às recomendações do fabricante, garante a adequada resposta terapêutica e estabilidade da medicação. A antecipação ou atraso na administração do medicamento em relação ao horário originalmente definido pelo enfermeiro no momento do aprazamento só pode ocorrer com a autorização ou com o pedido do enfermeiro ou do médico responsável. 6. A anotação ou registro certo. Aquela máxima que diz que o que vale o que está escrito se aplica perfeitamente neste item de verificação para administração segura de medicamentos pela equipe da enfermagem. Após o procedimento, é obrigatória a realização do registro na prescrição do horário da administração do medicamento, checando o horário de cada dose e registrando todas as intercorrências relacionadas ao medicamento, tais como adiantamentos, atrasos, cancelamentos, recusa do paciente e eventos adversos. 7. Orientação certa ao paciente. A comunicação é extremamente importante durante a assistência de enfermagem e principalmente durante a administração do medicamento. Cabe ao profissional responsável pela administração do medicamento esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação clínica do medicamento, do nome do fármaco
efeitos terapêuticos esperados e possíveis efeitos adversos. 8. Direito do paciente em recusar a medicação. Toda e qualquer abordagem terapêutica é consensual, cabendo ao paciente ou seu responsável decidir se adere ou não ao tratamento prescrito. Diante de uma possível recusa, o responsável técnico pelo procedimento deverá registrar o evento e notificar ao enfermeiro responsável pela equipe, que vai adotar as medidas administrativas cabíveis. 9. Compatibilidade medicamentosa certa. No Brasil, o profissional médico é o responsável legal pela definição da prescrição de medicamentos, mas cabem aos enfermeiros o aprazamento e a definição dos horários de administração ao longo das 24 horas do plantão. Por isso, é extremamente importante que todos os integrantes da equipe de enfermagem possuam capacitação e conhecimento sobre farmacologia, de modo a evitar a definição de horários iguais para medicamentos que são incompatíveis, que potencialize ou anule seus respectivos efeitos terapêuticos. As incompatibilidades medicamentosas são reações físicas ou químicas entre 2 ou mais medicamentos in vitro, antes que atinjam a circulação sanguínea do paciente, quando as mesmas soluções são misturadas na mesma seringa, equipo ou frasco. Exemplo: a furosemida, o Lasix, é incompatível para administração em Y com adrenalina, cefepime, fentanil, ranitidina e uma infinidade de outros medicamentos. 10. Forma ou apresentação farmacêutica certa. As formas farmacêuticas são as formas físicas de apresentação dos medicamentos, e elas podem ser classificadas em sólidas, semissólidas, líquidas e gasosas. Como exemplo de forma sólida, temos os pós, granulados, comprimidos, drágeas, cápsulas, supositórios e óvulos. Na forma semissólida, temos o gel, loções, ungüentos, pastas, cremes e pomadas. Na forma líquida, temos soluções, xaropes, elixires, suspensões, emulsões, injetáveis, misturas e extratos. E para finalizar, na forma gasosa, temos os aerosóis, os sprays. Desta forma, é preciso checar se o medicamento a ser administrado possui a forma farmacêutica e a via de administração prescrita apropriadas às condições clínicas do paciente. Por exemplo, não é indicado administrar um comprimido por via oral em um paciente com queda do nível de consciência e sem o uso de catéter enteral ou gástrico, sob o risco de broncoaspiração. E o último certo é o 11, resposta terapêutica certa. Após administrar o medicamento, é importante que você observe se o paciente está respondendo bem ao medicamento administrado e se tem a resposta terapêutica esperada. Por exemplo, o paciente se queixa de dor, de cefaleia. Aí você administra o medicamento, um analgésico, e a resposta terapêutica que você está esperando é que ele não tenha mais dor. Mas você precisa retornar e questionar o paciente se a sensação, se a manifestação clínica, se aquele sintoma se está presente ainda. Então, se o paciente, após administrar o medicamento, apresenta ainda a manifestação clínica, é necessário uma reavaliação por parte do médico prescritor para identificar se a dose está muito baixa ou se é necessário administrar um outro medicamento. E também é parte da nossa função observar se a resposta terapêutica à administração do medicamento ocorreu de maneira certa, de maneira correta. Então, meus amigos, estes são os 11 certos da administração de medicamentos da enfermagem. Então, são os 11 certos da enfermagem. Não são mais 5, não são 7, não são 9. São 11 certos da enfermagem. Espero que o conteúdo deste vídeo colabore com o seu estudo e com o seu aprendizado. Se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos e nos siga nas principais redes sociais. Acione o sininho da notificação automática para que o YouTube te notifique toda vez que nós publicarmos um vídeo novo no nosso canal. Deixe nos comentários sua opinião e sugestões para novos vídeos. Um forte abraço, bom estudo e até a próxima. Tchau!